Oi, eu sou a Clara, terapeuta espiritualista, e hoje eu vou trazer para vocês um conto do livro Mulheres que Correm com Lobos. Quem já conhece esse livro, comenta aqui. Quem não conhece, comenta aqui também. Essa história, ela é para reflexão. Tem vários pontos marcantes nessa história, desde o início até o fim, e eu quero compartilhar com vocês, logo após eu deixar o conto aqui para vocês, o meu ponto de vista e a minha reflexão sobre a história, e também quero que vocês compartilhem comigo as reflexões de vocês e o ponto de vista de vocês sobre esse conto, tá? É um conto de fadas e tem toda uma explicação logo após o conto da escritora do livro, né, que é uma doutora psiquiatra, e eu vou deixar mais informações aqui para vocês também na descrição do vídeo e eu espero que vocês gostem. O conto de hoje é Os Sapatinhos Vermelhos e a história conta, o conto de fadas diz que tinha uma órfã que vivia sozinha e numa floresta e ela todos os dias saía para procurar alimentos, então era uma vida muito sofrida. E ao longo da sua vida, dos seus dias, né, porque ela era muito jovem, eu acredito até que era uma criança, pelo que diz o conto. Ao meu ver, eu imaginei uma criança de 7, 8 anos, mas lá não diz idade. E ela foi juntando retalhos ao longo do caminho, foi juntando retalhos e fez um sapatinho para ela, retalhos vermelhos, e fez um sapatinho vermelho. Um dia, ela, na sua busca de alimentos, se deparou com uma carruagem dourada, onde desceu uma senhora e convidou ela para ir morar, né, com essa senhora e ser bem tratada, ser bem alimentada, ter estudos, ter outra vida, uma vida melhor. Ela aceitou a proposta, pense, uma órfã, onde passa muitas dificuldades até para se alimentar, que até então se via descalça e ser convidada para ter um lar, para ter moradia, alimentação, estudos. Porém, essa senhora, ela no conto não diz que ela era rígida, mas eu enxergo ela como uma pessoa rígida, por isso que eu disse para vocês que eu ia colocar alguns pontos de vista aqui. Depois a gente conversa mais detalhadamente sobre esse conto. Mas eu enxergo essa senhora como uma senhora um pouco rígida. E essa menina, ela foi morar com a senhora, ela não podia mais ser criança. Não podia falar, não podia fazer as coisas que ela gostava de fazer. E ela ganhou roupas, ganhou sapatos novos. E um dia ela foi atrás das roupas velhas dela. E a senhora falou: olha, aquelas roupas não prestavam mais, estavam sujas, rasgadas, o sapato estava rasgado, não prestava. Eu coloquei fogo. A menina não falou nada para a senhora, mas por dentro ela ficou em choque, ficou indignada com a situação. O sapato que ela construiu com as próprias mãos foi uma conquista dela, né? Então ela ficou assim, indignada. E estava chegando perto do dia dela se crismar na Igreja Católica. E essa senhora levou ela para comprar roupas e sapatos novos para a crisma. A hora que ela bateu os olhos na vitrine, tinha um lindo par de sapatos vermelhos, bem brilhantes, a coisa mais linda, o sapato mais lindo que ela já viu no mundo. Ela ficou muito encantada com o sapato e ela pegou aquele sapato. A senhora já era cega, não conseguiu enxergar a cor do sapato, aceitou o sapato, acertou o sapato, né? Pagou na loja e assim elas foram embora. No dia da crisma, ela foi para a igreja com esse sapato. As pessoas ficavam comentando como que pode uma criança se crismar com um sapato dessa cor, chamativo. Ficaram falando e todo mundo indignado com a cor do sapato, e o sapato era mais bonito da igreja, e as pessoas, né, cutucando e falando, até que chegou no ouvido da senhora, e essa senhora escondeu os sapatos. Porém, a menina não se conformava, porque era o sapato dos sonhos dela e era vermelho, igual ao sapato que ela tinha feito com as próprias mãos. O que que acontece? A senhora esconde o sapato e ela acha o sapato e coloca nos pés novamente e vai para a igreja de novo com o sapato. Só que chegando na igreja, tem um engraxate
E ele, engraxate, gente, é aquela pessoa que limpa sapatos, que deixa brilhando, envernizado, essas coisas. E o rapaz, o engraxate, limpou os sapatos dela, só que ele lançou um feitiço naquele momento. Eu não lembro as palavras que fala no livro sobre o feitiço, mas eu posso colocar aqui depois pra vocês. E ele lançou um feitiço. E aí, dentro da igreja, ela não conseguia parar quieta. Ela olhava os pés e os pés ficavam balançando e ela admirando aqueles sapatos. Quando acabou a missa, ela saiu já dançando da igreja, não conseguiam parar ela de maneira nenhuma, até que o motorista da carruagem da senhora, né, e a senhora conseguiram parar ela, colocar dentro da carruagem e tirar os sapatos do pé dela. E quando chegou na casa, esconderam novamente o sapato dela. Mas ela, não contente com a situação, ela foi em busca dos sapatos novamente e colocou os sapatos nos pés de novo. Só que os sapatos começou a fazer com que ela dançasse incontrolavelmente. Então ela dançava muito, ela saiu no bosque dançando e ela queria parar e o sapato não parava, ela queria ir para direita, o sapato ia para esquerda, ela queria ir para frente, o sapato ia para trás, ela queria ir para trás, o sapato ia para frente. Então ficou uma coisa muito cansativa, muito exaustiva e o que estava sendo legal no início começou a ser cansativo e pense, se coloque no lugar dessa menina. Então, já pensou você dançar sem parar, sem conseguir parar de dançar e os seus pés e o seu corpo se mexendo contra a sua vontade? Estava acontecendo isso com ela. E aí, a senhora que adotou essa menina estava à beira da morte, acabou falecendo, e a menina foi, né, onde a senhora estava sendo velada, dançando, porque era incontrolável, ela não conseguia parar de dançar. E ela passou, ficou vendo a senhora sendo velada dançando, e ela, indignada com aquela situação, foi atrás de uma pessoa que era responsável pelas mortes numa tribo indígena. E aí ela pediu para essa pessoa decepar os pés dela. E essa pessoa primeiro tirou as fivelas do sapato, mas ninguém conseguia tirar o sapato do pé dela. E assim, num ato de desespero, de tão incontrolável que estava a situação, ela implorou para que ele decepasse os pés dela. E aí ele decepou os pés dela. E ela ficou sem os pés e sem os sapatos. E continuou vivendo a vida dela, mas sem os pés e sem os sapatos. Esse é o final da história. E aí eu quero que vocês reflitam sobre a história e comenta aqui para mim a percepção de vocês sobre os detalhes desse conto. E depois eu vou fazer um vídeo sobre a minha percepção desde o início até o final do conto também e vou deixar aqui para vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo.